Olá, amigos e amigas do canal. Hoje eu estou fazendo o primeiro vídeo e vou falar sobre esse pequeno jogo de RPG que eu estou fazendo e aprimorando, chamado Criaturas e Castelos. Como alguns já podem ter identificado aqui pela logo, ele é uma homenagem ao Dungeons & Dragons, que foi o primeiro RPG publicado. E ele foi pensado para ser jogado como um RPG solo, embora você possa usá-lo colaborativamente também, com mais uma ou duas pessoas. Se você desejar, você pode jogá-lo sozinho, ou seja, fazer o papel de jogador e mestre de jogo ao mesmo tempo. Nesse primeiro vídeo, eu vou apenas apresentar rapidamente o jogo. Ele tem uma lógica em que primeiro você faz o personagem e depois a história vai se desenrolando a partir de elementos aleatórios. Para isso nós vamos usar dados de 6 faces e de 10 faces. A dinâmica é basicamente, depois de construir o personagem, você descobre qual é o tesouro que ele está destinado a conquistar. A partir disso, você vai seguindo em um mapa a trajetória da viagem do personagem. Se você fizer mais de um personagem, o desafio vai se tornar um pouco mais fácil. Hoje eu vou fazer um personagem. Nos próximos vídeos a gente vai para a aventura. Vamos para a criação de nosso personagem de Criaturas e Castelos. Como vocês vão ver, na primeira página ele dá as instruções para que a gente faça isso. Primeiro vamos jogar um dado de 6 para descobrir qual é a ocupação do nosso personagem. O nosso personagem é um ladrão. Ele tem agilidade, habilidade em arrombar, em se disfarçar, em fazer silêncio, se camuflar, escalar, etc. Porque se alguma habilidade o jogador considerar que é uma habilidade de ladrão, está valendo. Ele vai jogar na ocupação, um dos 6 atributos. Eu vou colocar então ocupação ladrão. O segundo passo é determinar o valor de cada um dos atributos. Vou jogar um D6 mais 2, 6 vezes e distribuir pelos atributos. Nossa, foi muito bem, hein? Vai ser um personagem super forte. Então, os atributos são ocupação, experiência, raciocínio, força, agilidade e resistência. Eu recomendo muito que o atributo ocupação seja o mais alto. Se a gente tivesse outros valores aqui, os valores mais altos eu ia selecionar para ocupação. 6 mais 2, 8. O segundo atributo também é bastante alto, vai ser 8. Eu vou colocar agilidade. Acho importante que um ladrão tenha grande agilidade. Depois, o nosso ladrão vai ter 8 também em raciocínio. O significado de cada um desses atributos vai ficar claro na medida em que a gente jogar, mas o significado está descrito no livro de regras, que está disponibilizado para vocês. Depois, 8 também nós vamos colocar em resistência. Depois, 5, 6, 7. 7 nós vamos botar em força. É um baita de um ladrão forte, hein? E 3, que é 1 mais 2, nós vamos botar em experiência. Depois disso, nós vamos determinar qual é a busca do personagem, ou seja, o que é que motiva esse personagem. Vamos jogar um dado e ver na tabela de busca. 6. Defender um ideal nobre. Um ladrão que tenta defender um ideal nobre. Vamos ter que pensar o que isso significa. E aí nós vamos jogar na tabela de Mosh. O que seria a tabela de Mosh? É uma tabela que vai dar para a gente um verbo e uma ação para a gente conjugar a busca do personagem. Vou jogar um D6 e um D10. 46. Nutrir. 45. Nutrir mentiras. Defender ideal nobre e nutrir mentiras. Eu defini que esse nosso personagem, embora ele tenha habilidades de ladrão, ele é um espião do rei. Ele foi enviado para uma cidade
que é o centro de um grande sindicato de ladrões, uma guilda de ladrões. E o chefe dessa guilda, ele é procurado por todo o reino, mas ninguém sabe quem é ele. Então, o nosso personagem, ele foi enviado como um espião, e o objetivo dele é conquistar a confiança dessa guilda, por isso nutrir mentiras, com o objetivo final de descobrir quem é o chefe dos ladrões, e essa é a história do nosso personagem. Continuando, agora a gente vai determinar um dom e um defeito para o nosso personagem, para o nosso ladrão. Interessante que ele tem pouca experiência. Estou imaginando que ele é um sujeito jovem, mas muito habilidoso. Ele é um sujeito excepcional. Então, vamos escolher aqui um dom e um defeito para ele. 3. Dom, audição mais 1 ou prontidão. Prontidão é um sujeito que não pode, ou que dificilmente pode ser pego de surpresa. Dom, prontidão. E o defeito, 1. Fobia ou curiosidade. Curiosidade é uma boa para ele. Ou seja, quando tiver alguma coisa, algum mistério, ele vai ficar tentando descobrir, mesmo que isso coloque em situações de perigo. Curiosidade. Próximo passo. Se há mais de um personagem, jogue um D6 para saber o que os une. Não é o caso. Esse personagem ele é um personagem, pelo menos a princípio, solitário. E para o nome, sorteie sílabas e organize-as como preferir. Vamos sortear um nome para esse personagem. 2 dados de 10. 2 e 6. 2 e 6. Quá. E 9 e 7. 9 e 7. Ug. Pode ser Ug-Quá ou Quaug. Quaug. Ok. Então, agora, qual é o tesouro que vai ser buscado pelo Quaug? Nós vamos jogar 3 dados de 6 e ver nessa tabelinha aqui aonde que está o tesouro. Quanto mais distante o tesouro estiver da cidade, maior vai ser o nível de desafios para conseguir obter esse tesouro. 6, 7, 8. 8 na tabela está aqui. Portanto, vai ser aqui, né? Agora, a gente vai determinar o nome da dungeon em que está o tesouro. Vou jogar de novo. 4. Cripta. 3. Da escuridão. Uma coisa importante. Esse hexágono, ele está a uma distância de 2 hexágonos da cidade. Isso é o que no jogo a gente vai chamar de DHC, distância em hexágonos até a cidade. Então, são 2 hexágonos. Portanto, nós vamos jogar só 2 dados. O tesouro, portanto, está na cripta da escuridão. Vou fazer o desenho de uma cripta e vou colocar aqui uma legenda. O Criaturas e Castelos, ele não tem um universo próprio. A ideia é você ir construindo o universo na medida em que você vai jogando. Nós vamos então descobrir qual que é o nome dessa cidade aqui, o ponto de partida do Quaug. Vou jogar então como se fosse um personagem. 1, 0, 1, 0, que é um 10, né? Jag, JG, 8, 3. Jagfar. Jagfar ou Farjag? Jagfar. Então vou colocar aqui. Cidade de Jagfar. Soa uma coisa árabe assim. Gosto dessa ideia de ser algo nessa pegada meio árabe. Bom, qual é o tesouro? O DHC é 2. O tipo de tesouro vai ser um dado mais 2. 4, 5, 6. É uma armadura. Vamos identificar o que essa armadura tem de especial.
43, julgar, 47, origens. A primeira coisa em que eu pensei. É uma dica que eu dou. Tente implementar a primeira ideia que vier na sua cabeça. Pode ser que essa armadura, já que ela está nessa cripta, a cripta da escuridão, ela é, na verdade, uma relíquia ancestral. O Qualg ficou sabendo que essa armadura pode ter mais valor histórico do que propriamente como armadura, e ele conseguiu um mapa que o leva até lá. Pode ser que essa cripta aqui seja muito antiga e que guarda os restos de um soldado, ou um herói, ou um antigo monarca. Então é isso. No nosso próximo vídeo, a gente vai começar a exploração propriamente dita. Até lá!